Lá atrás está o nosso tema da campanha de missões mundiais, como o Rodolfo falou, foi iniciada aqui à frente no domingo passado, com a presença do missionário que veio trazer a mensagem de abertura da nossa campanha nesse tema: Eu sou esperança das nações. Hoje eu quero fazer, portanto, e por isso também nós estamos usando aqui a camiseta da campanha. Se alguém tiver interesse em comprar a camiseta da campanha, o Rodolfo encomendará para aqueles interessados. Ela custa R$30, não é isso? R$30 a camiseta, e os interessados poderão encomendar com ele. Você terá para usar aí nos nossos cultos durante a campanha de missões mundiais a camiseta com o tema da campanha. E eu quero falar sobre isso. Eu quero fazer hoje, ou tentar fazer hoje, um desdobramento teológico dessa expressão eu sou, mas um desdobramento mais prático possível, para que nós tenhamos uma ideia de que maneira essa expressão eu sou repercute diretamente na nossa experiência de fé e no nosso dia a dia, na nossa experiência cristã cotidiana. O texto em que essa expressão aparece pela primeira vez é o capítulo 3 de Êxodo, aquele capítulo que narra Deus se revelando a Moisés e convocando Moisés para descer ao Egito e dizer ao faraó que o povo hebreu, que estava há 400 anos no Egito, desde a morte de José, desde que Jacó com seus filhos tinham migrado para o Egito por causa da grande fome em toda aquela parte do Oriente Médio, Jacó com sua família, sem saber que José era o vice-governador do Egito, eles migram para o Egito, são surpreendidos quando encontram José governando sobre o império mais poderoso do mundo, que era o Império Egípcio. E desde lá, durante 400 anos, o povo hebreu, os descendentes das 12 tribos de Israel, permaneceram no Egito, mas como escravos. Na mudança ao longo do tempo, 400 anos é muito tempo. Então houve um momento em que subiu ao trono um faraó que não tinha ligações nenhuma com as histórias dos seus antecedentes e não honrou a herança que José havia deixado e começou a escravizar os hebreus, até porque era um povo que havia se tornado numericamente preocupante para a estabilidade do reino. Então essa história de imigrantes crescerem muito num país e começarem a preocupar os moradores do país já é antiga. E para tentar conter o perigo que aquela quantidade enorme de hebreus poderia representar para a estabilidade do governo egípcio, ele começou a escravizá-los. E vocês conhecem a história. Moisés descobre que é hebreu, ele que havia sido criado como filho do faraó. E aí, é nesse momento que está o capítulo 3 de Êxodo. Deus se revela a Moisés, que precisou fugir do Egito, e agora, diante do Senhor, ele ouve Deus dizer assim no capítulo 3 de Êxodo, verso 14, é a primeira vez em que essa expressão eu sou aparece. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou, ou simplesmente eu sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Porque o que estava acontecendo é que quando Moisés chega diante
de Deus, e Deus se revela a ele. Moisés vinha de uma cultura politeísta, em que vários deuses egípcios, cada um deles com um nome, cada um deles com uma peculiaridade, com um poder diferente, com um atributo diferente, era uma galeria de deuses. E aí, quando Deus manda Moisés libertar os hebreus, a preocupação de Moisés é essa: mas eu vou chegar lá e vou dizer para o faraó, qual Deus que está me mandando? Porque tem que ser um Deus que seja mais poderoso do que os deuses que ele conhece, para que tenha autoridade de inserção nessa história toda. E é aí que Deus responde essa expressão "eu sou", que é um verbo hebraico, o verbo Yavé, que na verdade possuía só 4 letras do hebraico. Vocês sabem que o hebraico antigo não tinha consoantes, as consoantes foram colocadas depois para facilitar a leitura do hebraico e até a sonorização para quem não conhecia a língua, mas originalmente o hebraico só tinha consoantes. Então são 4 consoantes, são 4 letras, que é chamado de tetragrama sagrado, ao qual a gente, acrescentando algumas vogais, vira Yavé, ou vira Javé, ou vira Jeová, e aí vai assumindo diversas modalidades. O que você tem aqui, a palavra Yavé é um verbo, e um verbo que aponta para várias direções. É o mesmo verbo que pode ter diversas declinações de tempo, como por exemplo, futuro, eu sou porque eu serei. Ou passado, eu sou porque eu tenho sido. Está tudo isso presente na ideia da expressão Yavé. Eu sou porque estou sendo. Eu sou porque eu sou. É isso que Deus está dizendo para Moisés aqui. Os judeus tinham uma reverência enorme por esse nome. É esse nome ao qual Deus está se referindo quando no mandamento ele diz: não chamarás o nome ou não dirás o nome do teu Deus em vão. E por causa desse mandamento de não dizer o nome de Deus em vão, alguns judeus acreditaram que não deviam pronunciá-lo. Por isso que quando você começa a ler Gênesis, não é a palavra Yavé que aparece, por exemplo, no primeiro versículo: no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra que está lá é Adonai, Senhor. Então, até mesmo para escrever os textos que se referiam às ações de Yavé, os judeus foram substituindo Yavé por outros nomes para não precisar usar o nome Yavé. Tal era a reverência, o respeito, tal era a sacralidade que o nome passava, a ponto de que alguns copistas de textos do Antigo Testamento, alguns achavam que era um nome tão sagrado que deviam deixar o espaço em branco toda vez que o nome Yavé aparecia. Então você vinha lendo em alguns manuscritos do Antigo Testamento, você está lendo, de repente ele tem vários espaços em branco e você já sabe que ali é onde está o nome Yavé, que eles se negavam a escrever. Tal era a reverência por esse nome. Alguns outros escribas vinham escrevendo com pena comum. Quando chegava na hora de escrever o nome Yavé, pousava a pena comum e pegava uma pena de ouro e escrevia o nome Yavé com a pena de ouro, e depois pousava a pena de ouro, pegava a pena comum e continuava escrevendo. Então era o chamado tetragrama sagrado, o nome de Deus. E esse nome significava o seguinte: Moisés estava querendo que Deus se qualificasse. Porque quando você diz um nome na cultura judaica, você está dizendo qual é o seu caráter, qual é a sua qualificação, qual é a sua limitação. É o kippá dos judeus, você sabe, não é? O judeu bota aquele kippá na cabeça para simbolizar que ele vai até ali. Aquele kippá na cabeça é para mostrar que, olha, o meu tamanho é esse aqui, eu não vou mais além disso. Acima de mim há alguém que é maior do que eu. Aquele kippá é sempre para lembrar que o meu tamanho vai até aqui, que Deus é muito maior do que eu. Então, quando Deus
diz a Moisés, eu sou, Deus está dizendo a Moisés, esqueça. Você quer saber meu nome? Esquece. Eu não caibo em nenhum nome. Eu não sou como os deuses do Egito, que estão limitados aos nomes que eles têm. Eu transcendo isso tudo. Não há nome que consiga me caracterizar totalmente. Pode me caracterizar em parte. Dizer, por exemplo, que eu sou todo-poderoso, está bem, mas eu sou muito mais que isso. Dizer que eu sou criador, também é um outro nome, Deus o criador, mas eu sou muito mais que isso. Dizer que eu sou amoroso, está certo, está cheio de verdade, eu sou amoroso, mas eu sou muito mais do que isso. Então, não há nome que consiga me conter. Não há nome que consiga me descrever. Deus não cabe em nenhum nome, em nenhum templo, em nenhum credo, em nenhuma confissão de fé e em nenhuma Bíblia. O que nós conhecemos de Deus na palavra é só o que interessou para Deus nos revelar para aquilo que precisávamos. Mas Deus é muito maior do que o que está escrito sobre Ele aqui na Bíblia. Deus é muito maior do que as figuras que usamos para Ele, porque nós sabemos que Deus não tem olho, não tem mão, não tem boca. Deus é Espírito. Mas não há outra maneira de falarmos de Deus a não ser por essa linguagem antropomórfica, de você dar a Deus qualidades que são humanas para se tornar compreensível. Então você fala em olho de Deus, mão de Deus. Mas a gente sabe que Deus não tem nada disso. Eu sou maior do que qualquer nome. É isso que Deus está dizendo a Moisés. Aí quando a gente chega no Novo Testamento, então vejam, lembrem-se do que eu estou dizendo sobre a reverência que os judeus tinham pelo nome. Os judeus não ousavam dizer nem escrever esse nome. E aí quando você chega no Novo Testamento, e muito especialmente quando você chega no Evangelho de João, que foi um evangelho escrito com o objetivo mais específico de apresentar Jesus como Filho de Deus, como Deus encarnado. Aí você encontra essa expressão, eu sou, repetida por Jesus, em comparação com a maneira como os judeus a usavam, de maneira absurda. Você chega no capítulo 4 de João, Jesus está dizendo à mulher no poço de Samaria, eu sou o Messias. Aí você vai para o capítulo 6 de João, Jesus está dizendo para os fariseus, eu sou o pão da vida. Aí você avança para o capítulo 8 de João, Jesus está dizendo na festa dos tabernáculos, onde havia lá uns holofotes, umas luzes especiais para iluminar a fachada do templo, diante do templo e na festa dos tabernáculos, Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo. Se você avança mais e chega no capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus usa a expressão 2 vezes, eu sou a porta e eu sou o pastor das ovelhas. Aí você avança para o capítulo 11, e na ressurreição de Lázaro, Jesus está dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Você vai para o capítulo 13, depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus diz, eu sou mestre e senhor de vocês. Aí você chega no capítulo 14, você encontra aquele texto que a gente sabe de cor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando você chega no capítulo 15, num dos longos discursos que Jesus faz aos seus discípulos, ele está dizendo, eu sou a videira verdadeira. Aqui é como se Jesus estivesse querendo dizer, olha, lembram-se daquele eu sou? Está aqui. O próprio evangelista João, quando começa o evangelho de João, ele diz, e o verbo, a palavra,
se fez carne. O eu sou agora está encarnado, está aqui junto de vocês. E agora aqui, através de Cristo, quando Ele chama seus discípulos e diz aos discípulos: vocês não vão ficar em Jerusalém, vocês vão para a Judéia, para Samaria, para os confins da terra. Por quê? Porque o eu sou, assim como não cabe num nome, assim como não cabe numa caixa denominacional, assim como não cabe numa instituição eclesiástica, assim como não cabe num credo, assim como não cabe num livro, o eu sou também não cabe numa fronteira. O eu sou não cabe nas fronteiras que erigimos. O eu sou tem que ir para além das fronteiras, tem que ultrapassar as fronteiras. Então este eu sou não cabe numa região geográfica, não cabe numa língua, não cabe numa etnia. Vocês agora vão sair para os outros povos, porque eu não vim só para os judeus, eu vim também para todos. A mensagem é para todos, em todos os lugares. Então, quando eu digo eu sou as nações, é a ideia de Cristo passada aos seus discípulos, de que aquele eu sou que se revelou a Moisés, ele não pode ser contido, ele não pode ser reservado, ele não pode ser preservado apenas entre aqueles que já o conhecem. Ele precisa ser expandido, ele precisa alcançar outros termos, outras fronteiras, outras limitações. E daí você tem toda a ideologia do trabalho da obra missionária, porque a obra missionária só existe porque o eu sou não cabe numa fronteira, o eu sou não cabe num povo, e o eu sou não cabe numa língua. As outras línguas precisam conhecê-lo, e as outras fronteiras também precisam. Só que agora, o que eu gostaria de fazer com vocês seria uma espécie de aplicação bem prática sobre essa teoria do eu sou, em toda a filosofia missionária da igreja. De que maneira prática a gente participa disso? Se esse eu sou, revelado a Moisés, se encarnou, o Senhor Jesus assumiu que Ele era o eu sou revelado, e passa essa responsabilidade de divulgação do que Ele é para a igreja pregar aos demais povos, como responsabilidade sua, da igreja. De que maneira prática a gente pode participar disso? De que maneira prática uma igreja local como a nossa, uma igreja que se reúne neste lugar na Praça Seca, uma igreja que tem esses rostos que estão aqui nessa congregação essa manhã, uma igreja que tem essa experiência histórica de quase 80 anos que esta igreja completa, uma igreja que tem as suas peculiaridades, as suas características próprias, porque uma igreja sempre é como uma pessoa, cada igreja tem suas características próprias, essenciais, peculiares, assim como cada pessoa tem também. De que maneira uma igreja local, histórica, visível, mensurável, efêmera, institucional, como a nossa, pode participar desse grande desafio do eu sou, que dura séculos? Qual é a participação efetiva que nós, naquele pouco tempo que temos de vida, à luz desses 2000 anos que o eu sou já está sendo proclamado ao mundo, na pessoa do Evangelho, aqueles 60, 70, 80 anos que nos são dados de vida aqui nessa terra, de que maneira nós podemos dar a nossa participação nisso? De que forma nós nos integramos nessa missão do eu sou a todos os povos e do eu sou às nações? Em primeiro lugar, o eu sou, a ideia de Deus como eu sou encarnado em Cristo, e à luz da missão que Cristo deu à igreja, essa primeira coisa que acontece conosco
é que podemos chamar de reconhecimento. Isto é, nós precisamos reconhecer, admitir e nos conscientizarmos de que nós não estamos aqui nos entretendo, de que isto aqui não é um parque de diversões, de que isto aqui não é um hobby de passatempo, de que isto aqui está diante do eu sou revelado. Só existimos, só estamos aqui e só conhecemos o que conhecemos porque o eu sou se revelou a nós na sua graça e na sua misericórdia. A primeira coisa que tem que acontecer na nossa cabeça é nós reconhecermos quem Ele é e reconhecermos o que Ele fez. Toda a nossa experiência cristã e de participação na missão que Deus deu à igreja começa desse reconhecimento de quem Jesus é para nós. Porque quando nós não temos esse reconhecimento de quem Jesus é para nós, nós não amamos a sua igreja, nós não amamos missões e não participamos de nada. Então a primeira coisa que tem que acontecer na nossa cabeça, como todo o resto, tudo tem que começar aqui. Tudo na vida tem que começar aqui. Tudo na vida tem que começar primeiro aqui dentro. Então é aqui dentro que tem que ter a primeira reação diante do eu sou. O reconhecimento de quem Ele é. O reconhecimento do que Ele quer. O reconhecimento do que Ele fez. Para que as pessoas pudessem ser salvas, pudessem ser redimidas, porque Ele veio para isso, e missões é exatamente esse ato da igreja, mostrando às pessoas o que Ele fez, para que elas pudessem ser salvas. Reconhecimento. A segunda palavra, que tem a ver com a prática da igreja no envolvimento da obra missionária, a partir do eu sou, é a palavra despojamento. Porque o que Paulo vai falar sobre o eu sou em Filipenses é o seguinte: o grande eu sou esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de um de nós e foi submisso à vontade de Deus até ser humilhado e levado à morte de cruz. E essa cena do eu sou se despojando da sua glória, ela serve de paradigma para a igreja. Ninguém pode servir a Deus se não se despojar. Aliás, ninguém pode seguir a Cristo se não se despojar do eu mesmo. Porque o eu sou só pode imperar no lugar onde o eu mesmo cedeu lugar para ele. Por isso que Jesus Cristo diz aos discípulos: se alguém quiser me seguir, a primeira coisa que tem que fazer é o quê? Renunciar-se a si mesmo. Negar a si mesmo. É o despojamento. Aquele mesmo Cristo que abriu mão da sua glória, dos seus direitos, deixou exemplo para que a igreja o faça. Para que a igreja se despoje de vaidades, orgulhos, soberbas, interesses pessoais, e sirva ao Senhor na grande missão que Ele deu à igreja, de levar a palavra ao mundo. Reconhecimento, despojamento. Não há serviço ao Senhor sem quebrantamento, sem humildade. Como disse Cristo: se alguém não se tornar como uma criança, não pode entrar no reino. A terceira palavra, que tem a ver com essa prática da igreja, na participação da obra do Senhor, é a palavra comprometimento. Reconhecimento, quando nós reconhecemos quem o eu sou é para a gente. Despojamento, quando a gente destrona o eu mesmo
para que o eu sou possa se sentar no trono da nossa vida. E em terceiro lugar, comprometimento. O eu sou é algo tão poderoso, tão grande, tão abrangente, tão envolvente, que não há outra maneira de nos relacionarmos com o eu sou, sem que estejamos intimamente, totalmente, completamente comprometidos com ele. Por isso a fé que salva não é só uma fé de intelecto, não é só saber o que Jesus fez. E também não é só uma fé de emoção, não é só emocionar-se com o que Jesus fez. Tem muita gente nas igrejas que sabe exatamente o que Jesus fez e que se emociona com tudo o que Jesus fez, e absolutamente Cristo não vai reconhecê-lo. Porque não é uma questão intelectual ou emocional, é uma questão da vontade, do desejo, da opção, da decisão de emaranhar, de entrelaçar a nossa vida com Cristo. De maneira que Ele, que é o eu sou, se torna a nossa referência principal de vida, e toda a nossa vida, em todos os seus aspectos e desdobramentos, será moldada e desenvolvida à luz desse que não é outra coisa senão eu sou. E aí, a gente não tem como falar em comprometimento de alguém. Não existe comprometimento de alguém. Não existe comprometimento com nenhuma relação. Com nenhuma relação. Se não houver o envolvimento de três coisas nesse compromisso. O verdadeiro comprometimento só é comprometimento com a obra, como comprometimento com qualquer pessoa, quando primeiro é um comprometimento de talentos, do que eu tenho capacidade de produzir e vou produzir para aquilo com o que eu estou comprometido. Não adianta. Você quer se relacionar com alguém, seja com amizade, ou com um relacionamento amoroso, ou quer se casar com alguém, ou com um vizinho simplesmente, não tem como se envolver com uma pessoa sem que você coloque a sua capacidade de produzir uma boa relação. Não tem como. Se você escreve, por exemplo, se você faz poesia, por exemplo, e se você quer se relacionar com alguém por quem você está apaixonado, inevitavelmente esse dom de escrever e de fazer poesia vai fazer parte desse negócio. Vocês sabem que meu avô, antes de casar com minha avó, ele teve uma namorada chamada Olinda. Era o nome dela, Olinda. E aí namorou com ela vários meses. E aí ele fez um poema para ela. Olinda dos meus olhos, e etc. Era assim que começava. Olinda dos meus olhos. Mas aí o namoro acabou. O namoro é uma coisa que às vezes começa e acaba. E às vezes o camarada fez aquela poesia achando que seria o amor da vida, e não é o amor da vida, às vezes é o amor da morte. E acaba ali. Aí passou um tempo, ele começou a namorar minha avó. Minha avó é rosa. Era rosa. Minha avó era rosa. E como aquele poema tinha ficado muito bom, e ele não queria desperdiçar aquilo, ele pega e bota, ó linda dos meus olhos, sabe como é? Ó linda dos meus olhos, e manda para ela exatamente o mesmo poema que tinha feito para Olinda. Não tem outra maneira de você se envolver com alguém sem colocar seus talentos nisso. Você coloca seus talentos. Então não existe comprometimento com o reino sem eu colocar ali meus dons, meus talentos, o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer, o que eu faço bem, eu faço para o reino também. Eu ofereço para o reino. Seja tocar um instrumento, seja receber com um sorriso alguém à porta. Se eu sei fazer isso, eu coloco isso a serviço do reino.
Não existe comprometimento também. Não tem como se comprometer com alguma coisa sem disponibilidade de tempo. Não tem compromisso real, verdadeiro, significativo, se a gente não dá tempo para aquilo. Você não vai conseguir desenvolver amizade com alguém com quem você é amigo se você não der tempo para a sua amizade. Não vai resolver, não vai aprofundar um relacionamento se você não der tempo para a pessoa com quem você quer se relacionar. E não existe comprometimento com a obra se eu não der tempo para ela. Se eu tenho tempo para todas as coisas e não tenho tempo para fazer algo para o reino de Deus, eu não estou comprometido com o reino. Ou pelo menos eu estou apenas interessado em manifestar um comprometimento a nível de discurso, de intenção. Mas se eu não separo um tempo para o meu crescimento espiritual, para servir ao reino de alguma forma, com meus dons e talentos, se não há dedicação de algum tempo para que eu faça a minha parte na obra do Senhor, eu não tenho comprometimento com essa obra. Porque uma coisa para a qual eu não dou tempo é só comprometimento verbal, não é comprometimento de verdade. Então, num comprometimento sério, eu preciso dar os meus dons e talentos, botar meus dons e talentos nisso. E preciso botar tempo. Tenho que arranjar tempo para fazer alguma coisa para o reino de Deus, senão não tenho compromisso com Ele. E a terceira coisa que torna esse comprometimento verdadeiro e prático é o envolvimento financeiro. Eu só tenho comprometimento verdadeiro com alguma coisa quando eu estou disposto a pagar um preço, a investir em termos financeiros naquilo que eu acredito. Eu não tenho comprometimento se eu não boto bolso. Eu não tenho comprometimento se eu não participo. Se você está se relacionando com alguém que fica usando seu dinheiro, fica usando seu cheque, fica usando suas coisas, e em nenhum momento, nada, você sai com essa pessoa nunca se oferece, vamos pagar aqui metade desse lanche, ou eu pago seu ingresso no cinema hoje, ou deixa que eu boto combustível hoje no carro. Olha, você está saindo com uma pessoa, se você está saindo com uma pessoa que só está usando suas coisas e não contribui com nada, pule fora disso. Rapidamente. Manda camaradinha cantar em outra freguesia tola. Porque a pessoa só está querendo explorar você. Porque não existe comprometimento quando a gente não participa dividindo coisas em termos de dinheiro e de finanças. Se você tem um amigo, preste bem atenção nisso, se você tem um amigo que só se aproxima de você quando precisa de alguma coisa, que pede dinheiro e depois esquece, como se nunca tivesse pedido, para quem você só serve para ficar suprindo as necessidades, esqueça esse amigo. Manda para a vala dos esquecidos. Rompa a amizade. Esqueça. Uma pessoa que fica só usando você para o que ela quer e não se oferece para dar algo de bom, para nutrir a amizade, esquece, está só te usando, você está sendo massa de manobra útil na mão de uma pessoa, está explorando você. Porque comprometimento envolve tempo, talentos e dinheiro. Aí o cara vive falando que quer casar com você. Ah, vamos casar. Em nenhum momento ele para, quanto vai custar isso? Vamos começar a juntar dinheiro? Vamos começar a poupar? Qual vai ser a minha parte? Se não falar em dinheiro, não quer casar.
Preste bem atenção nisso. Está namorando, falando em casar, e não fala em dinheiro. Como é que nós vamos fazer com dinheiro para a gente casar? Está só te enrolando, só enrolando. Corta isso e se afasta, porque quem não está disposto a colocar dinheiro não está disposto a se comprometer. Isso é uma regra básica do comprometimento. Quem não está disposto a investir numa sociedade, não está disposto a ser sócio de nada. Com o reino de Deus não é diferente. A gente só pode falar em comprometimento com o reino se nós participamos. Só podemos falar em missões se há compromisso financeiro. Só podemos falar em servir a nossa igreja se há compromisso financeiro com nossos dízimos, com nossas ofertas, como membros da igreja, da qual nós estamos todos participando e com a qual convivemos, e onde estamos sendo abençoados pela palavra, pelo culto, pela devoção e pela comunhão. Não há maneira de dizermos eu estou comprometido com essa igreja se não houver participação financeira. Não há como dizer eu amo missões se não houver participação financeira. Porque o eu sou é tão abrangente que chega até o bolso. O eu sou chega ao bolso daquele que está seguindo o eu sou. De tão abrangente que ele é. Então a primeira coisa é o reconhecimento, a segunda coisa é o despojamento, a terceira coisa é o comprometimento de dons, de tempo, de dinheiro. E por fim, para a gente encerrar, a quarta palavra que a gente coloca aí como funcionalidade mais prática da nossa participação na obra do Eu Sou, na obra missionária, muito especialmente do Eu Sou, da qual nós estamos hoje falando em especial, é a palavra amadurecimento. Porque embora o Senhor Jesus Cristo tenha dito Eu Sou, esse é o plano, é plano de Jesus, trabalhar conosco de uma maneira tal que a gente vai se tornando cada vez mais parecido com Ele. E é sobre isso que o apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios. A gente vai atingindo a estatura daquele que é o Eu Sou. Do homem completo, o homem perfeito, o homem pronto, o paradigma de tudo que é mais completo e absoluto na vida, que é o Eu Sou. A gente vai crescendo na fé, vai crescendo no conhecimento de Deus, vai crescendo na visão do reino, e vai cada vez mais se parecendo com Jesus. E é exatamente isso que faz a diferença. Quando Jesus está por trás, e a gente é instrumento dele e vai se parecendo com ele, é isso que a obra de missões também faz com a gente. Envolver-se na obra do reino, envolver-se na obra da igreja, envolver-se na obra de missões, leva ao amadurecimento. Ninguém amadurece na fé sem esse envolvimento. Você vai entender muito mais de missões, e vai se apaixonar muito mais de missões, e vai valorizar muito mais as missões quando você se envolve. Quando há esse envolvimento que leva à maturidade da fé. A igreja é a mesma coisa, quando você se envolve, você vai amadurecendo. A palavra é a mesma coisa, quando você se envolve com a palavra, você vai amadurecendo. Esses recursos de maturidade vão amadurecendo a gente e vão fazendo com que a gente vá valendo mais, porque prestem atenção numa coisa.
Nós só valemos mais quando estamos parecidos com Jesus. Quanto mais parecidos com Jesus, mais a gente vale. Quanto mais parecidos com Adão, menos a gente vale. Por isso Paulo diz que Jesus veio ser o novo Adão, aquele que recriou todas as coisas, e agora a gente não está preso mais à imagem de Adão. Não somos mais só parecidos com Adão. A partir da obra de Cristo a gente vai se parecendo com Cristo, e é isso que deixa a gente cada vez mais valorizado. Eu estava contando lá na Igreja do Recreio essa semana que você pega, por exemplo, leilões de algumas guitarras que foram vendidas. Guitarras que foram vendidas porque valiam por quem as tinha tocado. Então, por exemplo, em 2005, foi leiloada a guitarra do George Harrison, uma guitarra Gibson que foi vendida naquela época por $600 mil no leilão. Mas por quê? Porque foi a guitarra que o George Harrison tocou. Foi nessa guitarra aqui que ele tocou em 1966, num festival que ele participou. Quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais? $600 mil. Em 2008, foi leiloada uma guitarra do Eric Clapton. Também uma guitarra Gibson. E de novo, só que agora muito mais, foi arrematada por $900 mil. Uma guitarra que o Eric Clapton tinha usado em 1969. Aí você chega em 2011, a guitarra do Jimi Hendrix foi leiloada simplesmente por $2,5 milhões. Mas por que era a guitarra? Não. Por causa de quem tinha tocado. Pega uma guitarra daquela e bora. Quem tocou nessa guitarra aqui foi Carlos Novaes. Vamos botar fogo na guitarra, não vai? Não vai valer nada. Queimam a guitarra. Mas bota lá. Quem tocou essa guitarra aqui foi Jimi Hendrix. Aí ela começou a valer alguma coisa. Não por causa dela em si, mas por causa de quem a tocou. Está entendendo? Esse processo de amadurecimento pelo qual passamos quando nos envolvemos na obra do Senhor faz com que comecemos a valer muito. Não por causa do que nós somos, mas por causa daquele que nos toca. É essa que faz toda a diferença. O grande eu sou vai fazer com que você seja, e que Ele assim nos abençoe. Amém.